Olá, boa tarde. Hoje, dia 14 de outubro, 5 horas em ponto, o nosso projeto, a professora Quer Saber, está aqui para mais uma entrevista. Hoje com um tema muito legal, um tema que mexe com o bolso da gente, né? Um tema que interessa para todo mundo, porque todo ano a gente, né, vira o ano, depois das festas, a gente começa a lembrar que tem um monte de coisa para pagar. A gente tem que pagar o IPVA, tem que pagar, né, IPTU, e o IPTU hoje é o nosso assunto. Então, hoje a gente vai falar com um advogado, que é especialista no assunto. E ele vem aqui conversar com a gente. Muita gentileza da parte sempre dos convidados aceitarem esse convite. E eu já vi que ele já chegou. Então, eu vou receber o nosso convidado aqui, gente. Obrigada a vocês que estão entrando, tá? Convidado, e a gente começa a falar agora junto com ele. O projeto A Professora Quer Saber, que é um projeto oficial da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bom, doutora? Tudo bem? Pode me chamar Fadia de França, tá? Não tem Tudo problema bem, não. sem problema. Tudo bem? E Tudo aí? bom? Me Tá me escutam bem? vendo? Tá me Estou. ouvindo bem? Estou inteira na tela? Eu tinha colocado esse fone de ouvido, mas não está Eu, já, funcionando na eu hora H. descobri desde muito cedo que fone de ouvido atrapalha aí no Instagram. Não sei por quê. Ah, é? Não sabia. Bom, Olha ele só. mesmo já se desligou, então, de certa forma, já estamos protegidos contra eventuais interrupções. A não ser, é Com claro, certeza. que como nossa realidade de home office, né, dessa realidade de casa, a não ser, é claro, que o carro do ovo, o ferro velho Ah, passa, e aí isso é uma aqui realidade que a gente passa está. também, né? Ferro velho, carne velha. Eu falei, o dia que gritar mulher velha, todo mundo tem que se esconder, né? Porque já pensou Pois é, coisa horrível. Mas faz parte, né? Faz parte da eu acho que vida. faz, sim. A gente aprendeu a ter uma realidade diferente, né? Então, a gente tem que aprender a lidar com ela e acho que a gente tem boas experiências a retirar disso, né? E É verdade. A gente seguimos. aprendeu até a conviver dentro de casa, né? Porque a gente esbarrava uns com os outros dentro de casa, né? De repente a gente teve que Verdade, aprender a conviver uns com os outros, né? é Verdade. verdade, com certeza. Doutor, seja bem-vindo. Nós estamos aqui hoje, o Muito projeto A obrigado. Professora Quer Saber, que é um projeto curioso, tudo a gente quer saber. É um projeto da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e a gente tem estado aqui nessas tardes, às 5 horas da tarde, desde o dia 6 de abril. Estamos indo para a centésima live já. Foram muitas entrevistas até agora, muitos temas bacanas, e a gente tem aprendido muito, porque de fato a gente quer saber. E tudo que está no interesse coletivo, social, que está ligado à nossa educação, que está ligado às nossas questões de saúde, né? E nesse momento, sobretudo, que a gente está precisando, às vezes, até de um apoio, de olhar e ver alguém, porque a gente ficou muito tempo recluso, esse projeto ele vem preenchendo essa lacuna de alguma forma. Temos feito os grandes amigos e temos aprendido bastante. Então, hoje a gente está aqui com o doutor Bernardo Botelho, que é advogado, que é especialista em processo civil, que é mestre em Direito pela UERJ, em Finanças Públicas, Tributos e Desenvolvimento, que é professor da UFRJ, que está atualmente na Secretaria de Fazenda e se tem alguém que pode falar para a gente sobre esse tema IPTU, é o doutor Bernardo. Então, seja bem-vindo oficialmente ao nosso projeto e é uma honra recebê-lo aqui. É uma honra minha, na verdade, doutora. Eu estou muito lisonjeado pelo convite. Agradeço muito o espaço da doutora abrir para a gente falar sobre um tema. Tenho certeza que, na verdade, existem muitos outros advogados ou especialistas em direito que podem também falar tanto quanto sobre o PTU. Então, o lisonjeamento é esse. Fico feliz de estar aqui assumindo essa responsabilidade e espero justamente sair desse debate contribuindo aí com não apenas com a página que quer saber sobre tudo, obviamente, mas também com os ouvintes referente ao aprendizado sobre um imposto, né, tão sensível, né, à população brasileira, né?
pessoal que é já o está IPTU. participando aí, já está dizendo que o doutor Bernardo é o melhor. Então, a gente está com a pessoa certa aqui. Ah, que ótimo. Incomoda se as letrinhas ficarem aí ou prefere que tire? Não, de maneira alguma. A gente vai Então, começar a tá bem. conversar sobre o tema. Em algum momento eu posso até perder as letrinhas subindo, mas acho que a interação com o público é essencial. É bacana, né? É verdade. Então, vamos lá. Doutor Bernardo, todo ano a gente, né, vira o ano e a gente lembra que a gente tem que se desligar já das festas e preparar o bolso para aquelas taxas iniciais, aqueles impostos e aqueles encargos do começo do ano, né? Matrícula de criança na escola, material escolar, renovar às vezes o seguro do carro, da casa, pagar o IPVA do carro e o IPTU. E o Sim. IPTU é assim, é algo, né, que a gente recebe lá o carnê, vem a taxa única com o desconto para quem pode pagar ele integral, ou vem as parcelas, que varia conforme até o valor do IPTU. A gente Uhum. vê que às vezes parcelas, valores menores são parcelas, são menos parcelas, em alguns municípios eu já vi assim, mas tem até aquele parcelamento de 10 vezes, e as pessoas ficam sempre com aquela situação dentro delas. Nossa, meu Deus, eu tenho mesmo que pagar isso? Por quê? Como é que foi gerado? Né? Aumentou de um ano para o outro? Aumentou, porque os impostos aumentaram? Ou aumentou porque eu fiz aquele puxadinho lá atrás? Aumentou por causa de quê? Então, a minha primeira pergunta é, como é que a gente pode explicar, e eu vou pedir a sua, né, a sua expertise nesse sentido, explica para a gente como é que é criado esse imposto. A gente sabe que é uma espécie de um tributo, mas como é que ele é calculado para as pessoas nas suas residências urbanas? Como é que é isso? Então, acho que suas indagações elas são um mundo, né, que inclusive justificaram o meu mestrado, que eu optei por embarcar nesse tema e foi a tese, a dissertação, o tema da minha dissertação do mestrado, que era o IPTU, justamente porque ele é visto como um imposto, talvez um dos mais arcaicos e também um dos mais sentidos É, atualmente no Brasil, né? Porque é a ideia do carnê que chega, né, na nossa casa. E não é um imposto que a gente fez o cálculo, é um imposto que alguém fez o cálculo para a gente, ou seja, alguém está avaliando a nossa riqueza, está dizendo que a nossa riqueza vale isso para o Estado, a gente tem que dar parte de nossa riqueza para o Estado a partir dessa concepção. Então, tem um contexto, talvez psicológico, até um pouco agressivo, né? Se você for para uma linha extremamente liberal, né? Porque é o carnê chegando em casa, num mês que a gente está cheio de contas para pagar e uma série de questões, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que tentar entender o IPTU como um imposto essencial na nossa estrutura tributária. E acho que é válido a gente aceitar o desafio de rever e de abrir as portas, trazer esse imposto que ele está com aspectos muito do século XX, trazê-lo para o século XXI, para os desafios da sociedade, para as cidades que a gente hoje está vivenciando, a nossa realidade urbana. Então, acho que é uma tentativa. E aí, voltando à sua pergunta originária, né, de como é que é definido. Bom, a nossa estrutura legal no Brasil, a gente tem. Eu não gosto de usar muito a ideia de uma pirâmide, porque ela enseja várias discussões. Vamos abandonar essa ideia. Vamos pensar na norma central, que é a Constituição, que pensando numa estrutura de valorizar os municípios, a participação dos municípios, porque eleva os municípios como entes federados e diz para eles, agora vocês têm a responsabilidade de se autogerir, de se auto-administrarem, vocês fazem parte do pacto federativo, né? Vocês vão ter poderes independentes, autônomos, porém solidários entre si. E então, a Constituição deu o IPTU para os municípios, no artigo 156 a gente vai ver isso, justamente por causa da proximidade que o município tem com a questão do imóvel urbano, né? É o município que vai dizer o IPTU de uma maneira
lógica, talvez, né? E aí a gente já tem o primeiro passo, né? Que a gente vai ter o município gerindo esse IPTU. O que o município vai nos dizer efetivamente? Como é que ele vai calcular isso, né? O que é esse cálculo do IPTU? A gente às vezes pensa assim, pô, mas a gente pensa no meu imóvel, o imóvel X tem que pagar o IPTU X. Acho que a primeira coisa que a gente tem que desmistificar aqui, talvez, é a ideia de que é um imposto sobre um imóvel, sobre uma propriedade. Ele não é isso exatamente. Ele é sobre o direito da sua propriedade. Ou seja, o que você tem é o direito de dispor de uma... O Estado diz, através de um registro público, que você pode dispor desse pedaço de terra na zona urbana e você pode pode dispor economicamente, dar uma finalidade, enfim, fazer várias situações dentro, considerando aí o cumprimento da função social da propriedade, e eu vou tributar esse seu direito de dispor, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é desagregar essa ideia de que o IPTU está relacionado com o imóvel. Não. O IPTU está relacionado ao direito de propriedade que você tem, né? Então, esse é o primeiro ponto, e justamente por isso, né, isso leva um monte de discussões, se o Código Tributário Nacional se extrapolou, porque ele ampliou a ideia do proprietário para botar o possuidor, domínio útil. Não importa muito qual é a natureza, se o domínio útil, a posse, a enfiteus, for com ânimos de proprietário, de dispor, né, de querer ter o direito de ser proprietário, você está praticando o fato gerador do IPTU. Então, esse é o primeiro ponto. E o município ele tem que olhar para si mesmo e pensar, o que eu tenho de proprietários, ou melhor dizendo, de pessoas com direitos de propriedade no âmbito, nessa zona urbana que é delimitada o município, né? Então, a partir daquilo ali, eu vou aprovar uma lei municipal e é exigido esse projeto, esse princípio da legalidade precisa ser cumprido, porque ele vai ser exercido pela Câmara dos Vereadores, né? E a partir dali vão ser estabelecidos os critérios básicos para o cálculo do IPTU, né? Então a gente vai ter a base de cálculo, que é o valor venal, e a fixação da alíquota e a fixação do proprietário. Eu sei que a resposta está ficando muito longa, mas às vezes é uma discussão que não vai ter fim, porque isso é um mundo realmente de questões, de contradições, e eu acho que a gente... E é exatamente isso que eu tentei enfrentar, eu acho que é isso que a gente tem que enfrentar hoje no direito tributário, se a gente quer autonomia efetiva dos municípios, né? Se a gente quer melhorar a relação do contribuinte com os prefeitos locais, eu acho que é passando pelo IPTU. Então, vai ser o prefeito, a Câmara de Vereadores que vai fixar essa base de cálculo através de uma lei municipal, atribuindo o valor venal e atribuindo a alíquota, né? E aí, acho que a grande discussão é a questão, talvez, do valor venal, né? Que as pessoas se perguntam, mas o que é esse valor venal, né? O valor venal, basicamente, é o valor que o imóvel teria se vendido em condições normais de mercado, né? Ele não vai ser o valor que o mercado vai atribuir com base na oferta e na procura, porque aí você vai ter variações de valores. A partir daquele momento, é quanto que o município ele atribui àquele espaço o seu valor, né? a sua capacidade financeira, de chegar, né? Existem fórmulas, né, de como é que... aí vai variar muito de município para município. Existem essas fórmulas que vão considerar a área sob qual o imóvel ele está sendo construído, que ele foi construído, se é um imóvel que foi totalmente construído, ou se tem uma área, até mesmo uma área de preservação, uma área de afetação, o valor do metro quadrado, né? O fator idade também, ele é considerável, né? Enfim, uma série de situações que vão dizer o valor venal.
De novo, isso faz parte do processo legislativo municipal, né? É ele que vai nos dizer efetivamente, né? E aí a gente tem também a fixação da planta de valores nessa lei municipal, né? Que ela precisa ser aprovada por lei, e existe toda uma grande discussão sobre em torno da planta de valores, porque uma realidade que a gente vive no Brasil, professora, é que os municípios eles não atualizam suas plantas de valores. E aí, em algum momento, isso vai ter que ser feito. E é feito a duras penas sobre um processo legislativo pressionado pela mídia, pela sociedade, como a gente assistiu aqui no Rio de Janeiro, se eu não me engano, em 2017. Quando eu estou aqui no município do Rio, mas acho que, mesmo que eu não estivesse, acho que foi um processo legislativo extremamente complicado, porque a gente estava falando de um município, nós estamos falando, aliás, de um município que não atualiza sua planta de valores há 20 anos. Então, você olhar e pensar, e tributar o Rio de Janeiro, tributar com o IPTU, um município que de 97 a 2007 sofreu todo tipo de alteração, teve Jogos Olímpicos até, né? Teve uma grande bolha imobiliária e o IPTU defasado. E quando você traz aquela atualização, você quer trazer aquela atualização acumulada, mas os contribuintes vão olhar e vão falar, mas por que eu estou pagando mais? Porque eu era isento, por que agora eu tenho que pagar? Por que o valor subiu? Porque o cálculo mudou. E aí, por conta de todo esse desgaste político que a planta de valores tende a causar, os prefeitos simplesmente jogam isso para debaixo do tapete e fingem não ver, até que a situação chega num ponto sustentável. E alguém vai ter que pagar o preço, e geralmente é a gente, né? Nós, contribuintes, né? Então, isso é sempre um risco que nós corremos, né? Mas, em linhas gerais, é assim que é calculado o IPTU. Mas, doutor, você falou uma palavra aí muito, muito mágica, né? Isenção. Você falou, né? Eu era isento, usou essa expressão. Então, existem algumas possibilidades de isenção. Quais são essas situações? Né? Eu acho que já acendeu, né, aquela alegria, né, no olhar das pessoas. Né? Será que eu tenho direito a um tipo de isenção? Será que cabe a mim? Existe essa possibilidade? Como é que é isso? Existe sim, né? Acho que um dos primeiros pontos que a gente tem que trabalhar é o seguinte, a destinação, talvez, do imóvel interfere na tributação do IPTU ou no ITR. Né? Mesmo que ele esteja em uma zona urbana, se ele tem uma destinação visando a exploração extrativa vegetal, né, ele acaba caindo para o ITR. Né? Isso é uma grande discussão, isso já chegou, isso continua chegando, inclusive, nos tribunais superiores, mas o Decreto-Lei 57, né, acho que ele é de 66, sou péssimo para datas, mas ele também foi recepcionado como lei complementar, né, tal qual o CTN. Então, e ele estabelece lá no seu artigo 15, né, que vai excetuar a incidência do IPTU mesmo em zonas urbanas, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é isso, porque o ITR, ele é um imposto extremamente extrafiscal. Passo que o IPTU é uma discussão que eu não gosto muito, mas é uma classificação que eu não me filio muito, mas eu acho que ela é didática. O IPTU, ele tende a ter uma finalidade fiscal. O que eu estou querendo dizer? Que o ITR, ele foi criado para fomentar uma atividade no campo, solucionar problemas. Na época que ele foi criado, lá nos anos 50, 60, ele veio com essa ideia de reorganizar a estrutura fundiária do Brasil, né, estimular a produção agrícola também, e o IPTU não, ele nasce, né, inclusive ele nasce logo quando o rei Dom João VI pisa no Brasil, em 1808, ele já nasce com o nome de 10º urbano. Você vê, o primeiro imposto, né, o rei pisa, né, e logo o primeiro imposto que vem é o IPTU, que ele vem com esse nome IPTU a partir da proclamação da República. Mas durante todo o período do Império ele se chamava 10º urbano. Bom, estou dando essa volta toda para dizer o seguinte, acho que a gente tem que diferenciar justamente, primeiro, para
ter certeza que o imóvel vai ser incidente do IPTU ou não, porque como o ITR ele tende a ser extrafiscal, se a pessoa for beneficiária do extrafiscal, ela pode gozar de isenções, né? Saindo do IPTU, entrando para uma outra zona de um outro tributo, ela pode ter algum tipo de isenção. Outro aspecto que a gente tem que olhar, nós estamos falando de um país com mais de 5 mil municípios, né? Então, são centenas de municípios, milhares de municípios no Brasil, e cada um tem sua própria lei municipal de IPTU. Né? E é obrigatório ter a própria lei para fins de recebimento de transferências voluntárias da União, do Estado, porque a lei de responsabilidade fiscal determinou que isso assim fosse feito. Mas, e nessas leis podem ser estabelecidas faixas de isenções. A questão é o seguinte, quantos municípios efetivos... Perdão. Doutor, deu uma falhadinha no final da sua frase. Você falou que podem ser estabelecidas faixas de... Faixas de isenção. Ah, tá, isenção. Entendeu? Usando como critérios, a gente pode utilizar como critérios o ganho, a figura do proprietário, por exemplo, como é o caso do município de São Paulo, que a gente tem situações de beneficiários do BPC, né, do benefício de prestação continuada, em que, se eles tiverem, se forem proprietários, eles também podem exercer eles podem ter direito a essa isenção. Então, vai depender da lei municipal. Né? Ou mesmo no caso do Rio de Janeiro, que aqui no município do Rio fixou-se faixas, né, descontos de 50%, 30% e até mesmo faixas de isenção a partir do valor venal, ou seja, usando um critério objetivo, no outro município de São Paulo utiliza um critério subjetivo. Veja que a gente tem, vai depender de município para município. Então, eu recomendo que a pessoa que estiver interessada em saber se pode ter uma isenção ou não, que confira a lei municipal local do seu município, onde está o seu imóvel, e verifique se tem direito ou não. E utilize do processo administrativo fiscal interno, questione junto à Receita Municipal sobre a possibilidade de isenção. Enfim, existem vários municípios que tendem a conceder esse tipo de isenções. Vai variar. Mas a questão, talvez, que eu quero chamar a atenção é de quantos desses municípios no Brasil conseguem efetivamente exercer o IPTU e conseguem dar isenção de IPTU ou conseguem arrecadar alguma coisa de IPTU. Porque a gente tem muitos municípios que sequer são saudáveis do ponto de vista financeiro. Né? Eles não conseguem nem sequer se sustentar. Né? Porque eles vivem numa faixa de miséria tão absoluta, uma faixa de exclusão tão absurda, que nem mesmo os imóveis locais geram alguma perspectiva de riqueza a ponto de gerar tributação de IPTU. Né? Isso é muito grave. Isso é muito grave, a gente tem que pensar quanto à saúde também fiscal. Né? Ainda mais que a gente está falando em época de eleição, chegando, então muitos prefeitos tendem a prometer mais do que podem prometer, então a gente tem que ficar de olho nisso também. Essa questão dessas legislaturas, né, que a gente vive, né, mergulhada a cada 4 anos, são questões assim, muito interessantes. Né? Vou usar uma palavra bonita, interessantes. Né? Mas, doutor Bernardo, olha só, a gente tem uma pergunta que não é nossa, veio aqui de uma participante. Aliás, tem várias aí, mas essa mandou pela interrogação. Posso ler para o doutor? Pode sim, por favor. Tá, vou ler aqui, tá? A pergunta existe algum... Aliás, ela já mandou 2. Vamos lá. É a Laura. Ela perguntou, existe algum limite entre o valor do imóvel e o percentual cobrado? E a segunda pergunta dela a área da varanda é computada para cálculo do IPTU? Eita! Eu aprendi até a casa do cachorro, se tiver telhado, cobra. Nunca vi que é mais. Olha, na dúvida, o fiscal municipal ele vai querer lançar o crédito tributário, sim, né? Porque
são perguntas assim, mas vamos lá, vamos à primeira pergunta, né? Que é, vamos fazer ela de novo. Você pode repetir ela de novo, por favor? Claro. Ó, a primeira foi quanto ao limite. Se existe algum limite entre o valor do imóvel e o percentual cobrado. Essa até que o doutor falou um pouco no começo, né? E e a segunda é a relação da varanda. Assim, o que a gente tem, por exemplo, no município do Rio, a gente tem faixas, né? Foram criadas faixas, mas assim, não é uma lei muito boa, é uma lei que se limitou a atualizar a planta de valores, a trazer uma atualização de 20 anos para cá, mas ela criou essas faixas de desconto a partir do valor venal. Então vai depender do valor venal para a fixação das alíquotas. Isso pode levar até a gente à questão de utilização de alíquotas progressivas. Existe toda uma discussão se é possível a utilização de alíquotas progressivas, porque se a gente pode ter faixas para baixo, a gente também pode ter faixas para cima, em termos de fixação de alíquotas. Tô brincando. Não sou eu, fui o constituinte que deu essa ideia. Mexeu com o nosso... Fica nervoso, né? Porque o dinheiro tem que dar para tudo, né? Mas eu estou entendendo perfeitamente. É verdade. Fica assim, pode escalonar para o menos, né? Poderia também. Escalonar para cima também, que a gente chama da técnica da progressividade, né? Então, critérios tidos até como subjetivos podem ser utilizados para mudar a faixa de alíquota, sim. Podem ser utilizados para conceder isenção até as faixas de progressividade, quando os imóveis externalizam algum tipo de riqueza, não existe um óbice constitucional quanto a isso. Existe até toda uma discussão quanto à natureza do IPTU, se ele é um imposto real ao invés de um imposto pessoal, que é progressividade. Essa discussão ela não é boa. Porque quando a gente diz que o imposto é real, a gente está dizendo o quê? Que o imóvel que é o contribuinte não é o imóvel. Como o próprio nome diz, é imóvel. Né? Não, a gente não está tributando o imóvel, a gente está tributando o direito da pessoa dispor daquele imóvel. Né? E se ela... Doutor, sim. Se me permite, porque para as pessoas, né, a gente que com esse olhar de professor, para as pessoas é difícil elas entenderem que nós do direito temos linguagem própria, né? Então, quando a gente fala de direitos reais, a gente está falando de alguns direitos muito específicos e que são trazidos para a gente, tem todo um aporte deles dentro do Código Civil. Então, para as pessoas, quando elas falam real, para elas é sinônimo de verdadeiro, né? E não é para a gente. Então, talvez é essa confusão, né? Isso? Talvez. Sim, pode ser. Mas essa confusão, ela é criada mesmo no âmbito entre juristas. Né? Existem renomados juristas, respeitáveis professores, né? Ex-ministros, que defendem até hoje essa divisão, essa classificação entre o imposto real, que é um imposto incidente, cuja natureza é incidente sobre imóveis, sobre direitos imobiliários, e do outro lado a gente tem impostos pessoais, que seriam referentes como imposto de renda, que eles atendem à subjetividade, utilizam caracteres subjetivos. Né? Então, assim, essa discussão, se ela tivesse no seio discussão da mídia, da sociedade civil, eu até entenderia a confusão, mas me causa um pouco de perplexidade que até hoje essa discussão existe, de querer classificar como imposto real, quando não deveria ser feito, porque é um imposto incidente sobre os direitos, né? E, de qualquer maneira, é exercido, esse direito é exercido. Né? E a pessoa externaliza, como o caso da pergunta da Laura, quanto à questão da varanda mesmo. A varanda é uma externalização de riqueza. E por que não você não tributar o IPTU daquilo porque é uma área descoberta ou é uma área externa? Não sei por que a discussão deveria cair para esse lado, quando na verdade deveria se ater a que tipo de riqueza eu estou tributando, que tipo de disponibilidade eu estou tributando. Uma varanda valoriza, aumenta o valor venal. Né? Então, efetivamente. Mas olha só, vou pegar uma carona na pergunta da Laura, porque a Érica mandou perguntar da área da cobertura.
E aí, valoriza o imóvel? As coberturas, elas são... olha, para você ter ideia, é tão confuso isso. Muitas É. vezes é confuso e outras vezes é mais fácil do que a gente imagina. Ah, A gente tem diferenciação de cálculo quando o imóvel ele está em duas, é um imóvel de esquina, só porque ele está com a janela para as duas esquinas, ele vai ser mais interessante. tributado do que um imóvel que está virado só para uma das ruas, porque as duas ruas têm valor de cálculo diferente. Né? E a Entendi. cobertura não vai ser diferente, já que a cobertura ela faz aquele cálculo integral e mesmo a cobertura é também uma área construída. Né? Então, ela vai entrar nesse cálculo sim, não tem como escapar de muito disso não. Os famosos Ô, meu. puxadinhos do Rio de Janeiro. Né? Olha só, a gente está tendo muita pergunta. Alguém perguntou sobre a isenção para uma pessoa com mais de 60 anos, porque disse que o pai dele, acho que foi o Mário, tem 79 anos, mas não Uhum. acabou. Se é constitucional isenção específica destinada de um município para os servidores, e relacionando a um município da Baixada. E temos aqui outras perguntas. Olha, ela falou isso aqui mesmo. Se é cobertura, ok. Então é a mesma pergunta que ele já tinha mandado. É porque às vezes as pessoas escrevem as perguntas aqui, por vezes mandam nessa interrogação. Então eu fico aqui, né, administrando, né, as perguntas. Mas então, doutor, se pessoas com mais de 60 anos, idosos, estão dentro dessa faixa de isenção, se é constitucional uma isenção destinada a um grupo específico, como no caso dos servidores, né? Se Uhum. isso é algo que a gente pode comentar. Mas eu sei que o doutor tem essa questão do próprio conceito do imposto, que a gente deve até falar disso, que é a questão de como o IPTU pode ser melhorado. E aí, se o Uhum. doutor quiser aproveitar as perguntas para responder nesse sentido, do que a gente pode ser melhorado a título de IPTU, porque a gente já viu aqui por essa breve exposição, a gente está com 30 minutos de live, que as pessoas têm muitas dúvidas, Sim, com né? certeza. Porque também mexe no bolso da gente, a gente tem que questionar mesmo, tá certo, né? Mas talvez falte mesmo participação. Esclarecimento, participação. Esclareceu, gerou a dúvida, participa, gerou nova dúvida, esclareceu. E assim a gente vai construindo uma sociedade que precisa ser tributada, porque o Estado, ele tem que oferecer serviços, né? Ele oferece segurança, ele oferece saúde, ele oferece educação, Uhum. e vai fazer isso se valendo dos tributos, a gente sabe disso. Mas a gente também quer entender que, como alguns países, inclusive europeus, que são extremamente tributados, mas que têm uma contrapartida também bem alta. Então, acho que poderia ser essa roda viva, né? Dúvida, Uhum. esclarece, gera dúvida, esclarece, e assim a gente vai colocando. Então, se o doutor puder responder aos nossos convidados aí, vamos lá. Vamos lá, vou tentar ser mais claro e objetivo para todo mundo. Bom, sobre essa questão da isenção, da concessão de isenções, né? Tentando trazer ali a discussão até mesmo da, 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 da participante que indicou do pai dela, Uhum, que se teria direito à isenção, se servidores municipais poderiam ter direito à isenção. Bom, uhum, no geral, tentando colocar tudo numa discussão só, quando a gente está falando de isenção de IPTU, a gente está falando do exercício do legislativo municipal. Então, uhum. eu não tenho como dizer efetivamente sobre a lei de cada município, mesmo porque eu acho que eu Claro. enlouqueceria, né? Porque É. eu tenho, assim, na minha dissertação, eu tentei focar bastante no âmbito dos municípios do estado do Rio de Janeiro. Tentei fazer esse corte, e ainda assim foi um corte muito difícil de ser feito, porque mesmo o estado do Rio pequeno, ele já exige um desafio, e o que a gente se depara é todo tipo de lei, lei obsoleta, lei moderna, lei populista, né? Então, quando a gente está falando, né, de concessão de isenção, a gente tem que levar em consideração alguns critérios que aí a gente sai do campo do direito tributário para a gente ir para um pouco do campo do direito constitucional,
que é, na verdade, o direito constitucional é tudo, mas é uma discussão estritamente constitucional sobre o direito de igualdade. Quando eu estou isentando um certo grupo de pessoas, eu estou fazendo de uma maneira a preservar a igualdade, a isonomia, ou eu estou gerando um privilégio odioso a uma certa categoria de pessoas em detrimento de outros cidadãos, né? Eu estou considerando nessa diferenciação uma medida de equilíbrio, porque a situação normalmente está desequilibrada, e aí eu tento equilibrar ela com medidas desiguais. É aquela máxima jurídica que muitos estudantes carregam desde a faculdade, né? Aquinhoar os desiguais na medida da sua desigualdade, né? Exatamente, exatamente. Essa frase aí é clássica, mas é uma frase importante, né? Porque ela vai nos dizer se efetivamente o que a gente está fazendo é criando um privilégio odioso a partir do direito tributário, e aí eu estou chegando dizendo, ó, esse grupo aqui é mais especial que qualquer outro. Ok, mas existe uma questão de fundo constitucionalmente adequada para isso? Eu acho que a gente tem que entrar nesse debate. Quando a gente está falando, por exemplo, no município do Rio, que concede isenção para beneficiários de BPC, né, que criou faixas de isenção, né, considerando o critério subjetivo de proprietários, a gente está dizendo o seguinte, olha, essas pessoas, exigir que delas se retire parte de tributo é criar um sacrifício desumano, porque você está querendo que elas disponham de uma riqueza que efetivamente elas não dispõem. Porque quando a gente está falando de imposto sobre patrimônio, a gente está falando de um imposto imobilizado, de um patrimônio imobilizado, que é a propriedade. Eu tenho essa riqueza, mas não significa que eu tenho o valor líquido dela, né? Então, essa riqueza, como é que eu exerço essa riqueza? Será que tributar eu estou gerando uma situação? E aí me leva à segunda questão da isenção aos servidores municipais. Será que os servidores municipais, não seria, ao invés de conceder a isenção a eles, não seria mais adequado que se revisse a correção salarial deles? Porque quando você está querendo conceder isenção, me soa, olha, não sei o leading case, não sei, mas me soa que parece ser uma medida populista para compensar a falta de correção de servidores. Né? E aí eu estou usando a receita estadual, a receita municipal para atender, para tentar cobrir um santo ali, descobrindo outro, né? Para tentar resolver ali um problema que não resolve a origem. E pior, cria um grupo de privilegiados locais, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente está falando de isenção de impostos sobre patrimônio. Ainda mais patrimônio imobilizado, né? Espero ter sido aí breve, objetivo, mas... Foi, claro. Mas e o que a gente pode melhorar, doutor, a título de IPTU? Então, como é que essas demandas, né, do século XXI, né, esse nosso novo panorama social das cidades, e até mesmo agora, né, em relação até à nossa pandemia, porque a gente agora vai ter que aprender a legislar e viver em sociedade diante de realidades assim, que nós não estamos mais sabendo como voltar à realidade, porque toda hora que a gente fala que a gente pode colocar o pé na rua, a gente descobre que, opa, aumentou de novo, aí a gente dá um passo atrás. E a gente está tendo que aprender com essa nova realidade, que a gente diz que a gente quer que isso passe, mas ao mesmo tempo, resolvendo esse caso, a gente pode ter outras situações, né, similares, a gente pode ter eventos assim de ordem, como foi essa, de ordem mundial, e que a todo tempo nos obrigue, sobretudo, a legislar para casos assim. Então, o que a gente pode melhorar, por exemplo, em relação a isso? Nessa nossa sociedade moderna, nossa nova visão de que a casa agora é cada vez mais necessária, né? Então, agora, né, a casa barra trabalho, né, barra parquinho, barra academia de ginásio, que a gente virou uma loucura a nossa casa, né? Tudo mais. Então,
Quem é que tem uma área externa que você pode sair e malhar? Às vezes as pessoas estão fazendo isso dentro do apartamento. Então, agora que a casa é tão importante, que é nosso bem, né? E é tributado, como é que a gente pode melhorar isso? Então, apenas um cenário um pouco apocalíptico, né? Você imagina agora todo mundo em home office, né? Os municípios começarem a querer fazer lançamentos duplos, né? Porque aquele mesmo imóvel está tendo destinação residencial barra comercial. Barra E comercial? barra industrial também. Então, Verdade. você imagina só 3 carnês de IPTU porque eu estou dando uma tripla destinação ou dupla destinação àquele imóvel que originalmente era apenas residencial, né? Então, isso é caótico. Isso é caótico. Acho que a gente hoje está enfrentando uma crise global. E, essencialmente, eu acredito que a tributação sobre patrimônio ela precisa ser revista, precisa ser modernizada. A gente fala também, está discutindo muito no Brasil sobre a questão de reforma tributária, mas eu acho que a gente deixa muito para escanteio, né, uma área explorada de uma maneira ruim, que é o IPTU. Né? Por quê? Enquanto a gente tem uma discussão, até mesmo uma expressão que se usava de preguiça fiscal de municípios que ficaram dependentes de repasses da União, dos estados, e esses repasses variavam conforme os vínculos políticos que o prefeito tinha, e aí ele deixava de transferir o ônus fiscal para a população, cria uma ilusão fiscal local e a população, de repente, se vê beneficiada a curto prazo com uma não tributação adequada para lá na frente vir um recálculo de IPTU muito grave. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente deveria repensar é de tirar o aspecto político dessa discussão do IPTU. Porque quando a gente fala de atualização de planta de valores depender de lei, a gente não está falando de princípio da legalidade, a gente está falando de praticidade. Por que a planta de valores precisa ser sempre atualizada por lei? Isso estimula a irresponsabilidade fiscal, porque vai ser um prefeito que vai ter que aprovar uma lei na Câmara de Vereadores e muitas vezes vereadores vão votar contra a atualização por populismo, visando ali, ou vai depender da proximidade ou não da eleição. Então, veja a que ponto a gente chegou. Né? Então, quando a gente fala que a gente está sendo tributado do IPTU de uma maneira equivocada, acho que o primeiro ponto equivocado é esse. Né? Eu não arriscaria dizer de deslegalizar o IPTU, porque essa é uma expressão muito forte, mas talvez de atribuir praticidade a um imposto e você levar para o executivo discussões eminentemente técnicas, de você trazer, se o mercado imobiliário pode se adequar rapidamente a mudanças, como foi o caso do Rio de Janeiro, que recebeu os Jogos Olímpicos, que recebeu a Copa do Mundo, e várias outras capitais do Brasil recebeu essa Copa do Mundo, o mercado imobiliário rapidinho se adequou. Por que a gestão municipal não pode se adequar à realidade econômica, né, do município? E aí tributar com justiça e eficiência, né, aquela localidade. Acho que a primeira responsabilidade que a gente tem com isso, porque a gente vai trazer para uma discussão técnica, a gente vai levar para fiscais do município, que são pessoas concursadas, que são pessoas comprometidas com o trabalho, vão ficar focadas na tecnicidade que o IPTU tem que ter de correção. Acho que é o primeiro ponto de eficiência. E acho que o segundo ponto, né, e já encerrando aqui, seria a gente tirar esse aspecto do IPTU ser um imposto fiscal, ou seja, é um imposto que visa atender receitas municipais. Não, ele também pode ser extra fiscal, ele também pode estimular situações novas, ele também pode resolver problemas sociais, distorções urbanas, estimular áreas, estimular o crescimento de algumas regiões, resolver distorções.
né? E também até atender demandas do meio ambiente, por exemplo, alguns municípios do Rio, do estado do Rio, eu não me recordo qual, já adotaram o chamado IPTU verde, que ele adota situações não tanto de alíquota quanto de cálculo do valor venal, o máximo poluente daquele imposto, daquele estabelecimento. Entendeu? Então, a gente vai criar um selo verde municipal, um imposto de patrimônio. Né? E outra, nós temos municípios muito complicados no Brasil. A gente tem pequenos municípios, poucos municípios concentrando a maior parte da população. Será que esses municípios, antes de receberem vultosos repasses da União e do Estado, eles não deveriam melhorar as suas bases fiscais próprias antes de receber repasses de uma maneira um tanto imprudente? E a gente despolitiza isso. Como é que a gente pode fazer isso? Pressionando, né, esperando aí uma eleição, pressionando os gestores públicos, né, sempre no período eleitoral. Mas é uma discussão de tecnicidade. Né? É verdade. Nós tivemos aqui, e a gente já está finalizando, eu vou até desativar os comentários para fazer aqui a nossa foto oficial. Espera aí. Só um minuto. Perfeito. E atualizei aqui, já tive os comentários. A gente teve aqui um advogado que falou com a gente sobre o IGF. E ele falou exatamente isso, como o IGF foi aprovado. Foi aprovado no meio de uma confusão política. O último a entrar, que daria o voto de aprovado ou não, ele olhou para um lado e falou, vota sim, vota não, ele votou sim. Sabe? Só porque ele queria contrariar o grupo que pediu para ele. Então, assim, são decisões não pensadas e sempre tomadas e impostas, né? Porque uma vez lei, o regulamento né? Então, são decisões tomadas por grupos que têm os seus motivos que não sempre são sociais. Mas essa discussão a gente acha que tem que levar sempre adiante. Acho que o tema é interessante demais e o tempo é curto, né? E a gente acaba por não esgotar tanto, mas eu achei que a nossa conversa aqui, a nossa entrevista foi muito boa, porque a gente trouxe questões muito interessantes e acho que despertou nas pessoas essa necessidade de conhecer a sua lei municipal, porque é ali que ele vai ter as respostas. Entre no site da prefeitura, começa a vasculhar, onde é que eu posso ter a resposta? Onde é que eu posso ter? Qual é a secretaria que é responsável por mapear, por fazer esse desenvolvimento urbano? É do planejamento? Qual que é? Em quem que eu posso conversar? Será que alguém pode me atender? E aí a gente começa a dialogar, que eu acho que é o grande objetivo da sociedade, é vivermos todos em conjunto, né? E eu quero te agradecer muito pela sua participação aqui. A gente já está indo para 47 minutos. Tenho um medo enorme do Instagram derrubar a gente, por isso que eu fico ali vigiando o relógio. Eu quero perguntar se eu posso salvar a live para as pessoas assistirem depois. Claro, pode sim. Será um prazer, inclusive, ter essa live salva na sua página. Então, quero te agradecer e dizer que é uma honra tê-lo aqui e que você pode voltar sempre, que as portas estão abertas. E eu vou te devolver a palavra por 2 minutos para suas alegações finais e a gente encerra aqui. Tá bom? Tá ótimo. Vamos lá. Bom, inicialmente, para falar a verdade, eu nem vi o tempo passar quando você me falou, já deu 40 minutos, 48 minutos. Falei, nossa, parece que só tem 2 minutos. É uma discussão sem fim, com certeza, mas é uma discussão que eu acho que a gente leva para a consciência fiscal. Eu acho que isso é essencial hoje no Brasil, as pessoas criarem consciência fiscal, criarem cidadania fiscal. Isso eu acho que é um dos preceitos mais caros e acho que o IPTU ele passa por isso. O mesmo grau de rejeição também pode gerar o grau de aceitação e o grau de consciência. Acho que a gente começa com essas lives, né? E por isso, professor, eu agradeço muito esse espaço que você me concedeu. Né? Eu espero ter realmente atendido algumas demandas. O tempo foi curto, porém acho que foi proveitoso. E agradeço também a todos que ficaram online, que participaram, todos os participantes. Né? Acho que é isso. Repassem
ampliem, e quem quiser tirar alguma dúvida, eu estou à disposição na rede, seja através do Instagram, do e-mail, até mesmo, preferencialmente pelo meu LinkedIn, que é no meu Pode próprio nome, falar, Bernard inclusive, Gama Botelho. tá? Como é que é? É Bernard Gama Botelho. Podem me Opa. procurar lá, fico à disposição para a gente ampliar essas discussões. Eu acho que é isso mesmo que a gente tem que fazer. Está em época de eleições municipais, então é isso. O primeiro passo aí para um futuro melhor é a gente melhorar o sistema tributário. Novamente, muito obrigado e fiquem bem todos aí. Nossa, a gente que agradece. O nosso projeto aqui, cada dia ele fica mais assim, mais robusto. Todo mundo que passa por aqui, eu digo sempre que hashtag os bons passam por aqui. Né? Passou por aqui porque é muito bom, porque não tem ninguém meia boca. Fico feliz de Então, fazer parte desse seleto grupo. nós vamos disponibilizar. Quem não puder assistir ou quiser assistir de novo, quiser pegar algum detalhe, quem quiser fazer contato com o Dr. Bernard, ele pode fazer, ele disponibilizou o LinkedIn. Ele tem um nome que vai encontrá-lo fácil, né? Bernard Gama Botelho, é fácil de encontrá-lo. E eu só tenho a agradecer, dizer que as portas estão sempre abertas, porque o que a gente quer mais aqui é saber. Então, muito obrigada. Gente, fiquem com Deus, muito obrigada. A gente vai ter nas próximas semanas, temas muito interessantes. Vem aqui o responsável pelo setor de farmacologia da Fiocruz, que vai falar com a gente sobre a vacina da Covid. A gente vai ter um escritor falando da importância da literatura e do direito na literatura. A gente vai ter temas muito interessantes ainda esse ano, né? Porque o projeto está vivo, o projeto está sendo agendado. A gente já está alinhavando um direito eleitoral aí, que é importante, né, nessa fase. E vamos agindo, porque agindo a gente vai colocando os tijolinhos que a sociedade precisa para ela ser um pouquinho melhor. E como eu não falo só em tijolos, eu falo em sementes, né? Porque quem me conhece sabe que eu sou muito rural. Então, por isso, a gente lança as sementes, mesmo tendo que construir, às vezes, alguns muros, né? A gente tem que construir, às vezes, cercar o jardim, né? Muito obrigada, doutor. Gratidão. Pode sempre. Parabéns pelo projeto. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.